Bom dia. Que responsabilidade. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pela presença de todas, todos, todes. É uma mesa histórica, a gente já vai falar sobre isso. Obrigado pelo prestígio com nós, né, com as participantes, ao Clube de Criação, agradecer toda a organização, a presidência coletiva, a produção, Laís Prado. Realmente é muito emocionante estar aqui. Nós, mulheres que trabalhamos com som, é a primeira mesa de festival 100% com mulheres. E já estamos ocupando esse espaço há muito tempo, só não tínhamos ainda esse espaço aqui no palco de poder falar, cada uma ao seu modo, com o seu histórico, com a sua carreira profissional, exercendo funções diversas na produção, desde fundadoras de produtoras, CEO, produtoras executivas, compositoras, produtoras musicais. Então, estou muito feliz. Me apresentando, sou Bia Ambrogi, presidente da Apro Mais Som, com muito orgulho, Associação de Produtoras de Som do Brasil. Sou CEO da plataforma Ensaio TV, uma plataforma de streaming de festivais online, e tenho a produtora Ensaiei, porque é uma produtora de som para cinema, TV e projetos imersivos. Sou uma mulher branca, olhos castanhos, cabelos castanhos, estou vestida de blazer preto, calça preta. Eu vou agora apresentar as minhas colegas. É um outro orgulho estar aqui representando e mediando essas mulheres que eu acompanho há muitos anos na carreira. Tenho mais de 25 anos também de profissão, conheço todas, admiro todas, me espelhei em todas, continuo me espelhando, e elas vão ter muito a dizer. Então, vamos iniciar aqui os trabalhos, porque a gente quer falar muito e tem muito para falar e compartilhar com vocês. Apresentando aqui, da ponta para cá, a gente tem a Janeci Nascimento, é sócia fundadora e maestrina da Loud Mais. Há mais de 20 anos atua em criação e produção de áudio sincronizado para filmes publicitários, longa-metragens e séries. É um dom que, se eu fosse escolher um dom para nascer, a composição, para mim, é mágico e é maravilhoso. Assim, é um dom que vem, acho que é uma inspiração divina, assim, então sou fã das compositoras. Lili Aragoni, ela é sócia fundadora e produtora executiva da Punch Áudio, trabalha com produção há mais de 25 anos, é uma defensora das leis, normas e práticas que regulamentam o nosso mercado. Acompanho, admiro, sei que ela é incansável aqui na defesa do nosso mercado. Sou não só seguidora, mas perseguidora aí da carreira profissional dela. Luciana Novelli, sócia fundadora e produtora executiva da Pingado Áudio, produtora de som publicitário, engajada em DE&I, que é diversidade, equidade e inclusão, com quase 30 anos no mercado. Eu tenho muito prazer de ter a Lu no conselho da Apro Mais Som. Ela realmente trouxe aqui essa pauta que era importante ter uma cadeira no conselho pensando em inclusão, diversidade, equidade. Então, é um trabalho realmente incansável que ela faz, sou muito fã. Luna França é produtora musical, cantora, compositora e locutora. Trabalha na criação de trilhas sonoras para publicidade, podcasts e cinema, e leva em paralelo seu projeto musical autoral com um álbum lançado. Também, assim como a Janeci, sou muito fã das compositoras, das produtoras, e acho lindo conciliar nessa carreira autoral, que é essa criação, né, que vem aí também, conciliar com toda a demanda da vida atual e ter essa persistência e esse foco aí na carreira autoral. Tatiana Nascimento, mulher americana, mãe de Frederico e Cecília, que estão aqui com a gente, fundadora da Janga e há décadas produzindo sons, músicas, imagens e utopias. Também sou uma grande fã, sei da luta incansável, ela quebrou barreiras e ainda quebra para a gente usufruir aí esses frutos que vêm dessa luta. E o meu desejo aqui é que mais vozes se somem cada vez mais para ficar mais leve essa batalha que você vai à frente aí destemida. Então, muito feliz de estar aqui mais uma vez. Vamos começar aqui a nossa rodada. A primeira conversa aqui, eu gostaria de abrir
um paralelo, na verdade, de onde viemos e como estamos, né? Então, um recorte aqui com a visão de cada uma e sobre mercado e sobre essa evolução que a gente vem acompanhando aí ao longo dos anos. Vou começar com a Janeci. O que você vê de diferente, Janeci, desde quando você iniciou para hoje, com relação ao processo das mulheres na produção? Oi, bom dia. Eu queria primeiro agradecer esse espaço a todos que estão aqui. Bom, são 20 anos de Laude. De uma forma geral, eu vou primeiro falar geral, depois eu venho para a mulher. De uma forma geral, muita coisa mudou, né? A gente saiu de um lugar onde tínhamos músicos, compositores, maestros. E hoje, a gente reúne tudo isso em produtor musical. E mudou especialmente porque a gente contava com instrumentistas, você precisava tocar muito, apertar o REC e sair fazendo trilha. E hoje, quer dizer, no momento em que a gente começa a trabalhar com MIDI e áudio digital, a gente começa, toca 3 notas, grava mais 3 ali, regrava, sobe tonalidade, muda, enfim, as coisas são feitas de outra forma, né? Dá para a gente fazer um paralelo, dá para fazer um paralelo com o artista que trabalha com barro e a pessoa que trabalha com Lego, né? Sem diminuir o valor de cada um, mas são jeitos diferentes de fazer que trazem resultados diferentes, né? E hoje a gente tem muito mais acesso. Qualquer pessoa fala, eu vou para o meu quarto, abre o celular, nem computador, o celular e fala, eu vou começar a produzir, você começa a produzir. E, naquele começo, não existia isso. A gente precisava de um estúdio, a gente precisava de um mixador. Aliás, hoje, o produtor está mixando, o produtor está, né, editando e está criando, enfim. Então, é um outro jeito de trabalhar. Para a mulher, eu acho que não mudou muito. Silêncio, cri, cri, cri. Não, eu acho que assim, existe um movimento, claro que existe, porque não é um movimento da produção musical ou da música, mas existe um movimento global de um lugar que a mulher precisa, deve, quer e merece assumir, né? Então, esse espaço está havendo uma pequena abertura nesse sentido. Eu acho que, para, por exemplo, diretora de cena, nesses 20 anos, eu acho que abriu muitíssimo, acompanhei isso, mas eu acho que, para a produção de música, nem tanto. Tanto é que, aqui na mesa, né, somos em 2 pessoas. Claro, todas as... Tem poucas ainda, tem poucas ainda. E isso é uma coisa muito estrutural, porque a criatividade e a tecnologia ela foi criada e feita por homens, né? Ela é oferecida aos homens desde muito pequeno. Quando fala tecnologia, estou falando em diferentes áreas, né? E para a mulher, não. Então, assim, eu comecei minha carreira tocando violoncelo em orquestra. Era o meu lugar. Tinha muitos homens, muitas mulheres. Eu nunca questionei, será que eu estou no meu lugar? Será que eu não estou? Será que eu sou aceita? Nunca questionei isso. Então, para intérprete, cantor, instrumentista, tal, isso a gente já conquistou há muito, muito, muito tempo. Agora, para criação, não. Para criação, ainda... eu ouvi algumas vezes na minha carreira assim, olha, fala para o seu maestro fazer um piano assim, assim, assim. Isso é real. Então, tem um movimento de representatividade, por exemplo, né? Agora, olha, vamos fazer essa campanha só com mulheres. Então, a gente pega carona nesse movimento. Existe um discurso necessário que, ai de você, se não defender o lugar da mulher. Pense o que quiser, mas no discurso está todo mundo defendendo. Isso, de alguma forma, contribui, sim. Mas estamos aí, na luta, correndo atrás. Ainda tem essa demanda, né, de mulheres, mas, além disso, né, é produção e ponto, né? Sem gênero, né? Vocês produzem sem o foco de gênero. Tem um detalhe, né, que eu não falei, que eu acho que é importante. Da mesma forma como houve uma democratização da produção, para
para classes sociais mais baixas, quer dizer, a pessoa não exige mais um estúdio ou está num lugar caríssimo, equipamentos caríssimos, ela pode produzir. Para a mulher também, a gente entra nessa rabeira, né? Qualquer um de nós, também no nosso quarto, pode abrir o celular, o computador e começar a trabalhar, e a gente tem acesso a muito mais coisa também. Claro. E queria perguntar para a Lili, né? Hoje, né, tendo como você enxerga o desafio de entrar, né, na produção, no mercado, quando as produtoras, a maioria está trabalhando home office, né? Como que é esse desafio? Bora lá. Bom dia. Obrigada a todos que estão por aqui. Muito bom. Falar um pouquinho de quando eu comecei. Eu acho que vale a pena falar como que era, né? Quando eu comecei, a gente aprendia na prática. A gente ia lá, via como cada setor funcionava e começava a trabalhar. E dali que você criava as suas relações, né, a sua experiência, mostrava o seu trabalho, conseguia se colocar no mercado. E hoje, assim, quando a gente vê depois pandemia, né, o home office, a coisa que mais me preocupa, eu não sei quantos estudantes tem aqui hoje, mas é justamente assim, como que está sendo para eles, né? Que chance eles têm de entrar nesse mercado? Como que eles vão aprender? Vai ser, né? Eu não posso mais ter um estagiário na Punch, né? O que eu posso fazer por eles? Então, assim, hoje a única coisa que eu penso é isso: eles estão perdendo essa relação, né? Essa prática do dia a dia, que é você olhar para o outro e falar, é assim que faz, ou dentro de uma mesma empresa, seja produtor de imagem, agência, áudio, e passar no estúdio, saber quanto tempo demora uma mixagem, o que é uma mixagem, né? O que é um Foley, o que é a criação de um roteiro, como é que aquilo se cria uma campanha, quem são, qual é esse departamento, né? Então, eu acho que isso, onde vivem, do que se alimentam, mas, assim, infelizmente, eu acho que é a grande dificuldade para quem está começando. Eu tenho uma preocupação, e a gente já tinha na Punch antes, que era assim, sempre atender faculdades. E isso não é porque eu só estou preocupada. Eu me preocupo porque eu penso em mim. É muito difícil alguém abrir uma porta para você. É muito difícil você ter uma chance. Então, cara, se você tem ali uma chance de falar com alguém e orientar essa pessoa e dizer para, olha, o mercado é assim, funciona assim. Só de você retornar aquilo já dá uma alegria para aquele ser. E sem dizer que eu vou falar para ele sobre leis, normas e práticas, regulamento do nosso mercado, para não sair achando que tudo é uma festa. Então, assim, essa é a grande diferença. Eu acho que, infelizmente, esse tipo de aprendizado não se tem mais. Eu só cheguei onde eu estou hoje, eu devo muito às pessoas que viveram comigo. Um deles é meu sócio, Mariano, era finalizador de áudio, no mesmo lugar a gente passou noites. E a gente, né, criou essa relação para chegar até a Punch hoje. Obrigada, Lili. E queria perguntar para a Tati agora como que foi a experiência de trazer pessoas de fora da publicidade para o mercado e o que isso te tocou como gestora, né? Oi, tudo bem? Eu sou a Tatiana Nascimento, sou uma mulher negra de pele clara, estou vestindo uma calça e uma... Como chama isso, gente? Um bustier. Entreguei a idade. Vermelho. E, bom, sou sócia fundadora da Janga, que é uma produtora que acho que a porta de entrada que a gente resolveu abrir é a Racial. E aí a Racial ela vai justamente nesse recorte mesmo. Então, assim, por exemplo, quando Lili fala de faculdade, esse é um lugar que eu não posso pensar se eu estou pensando em raça. Então, assim, eu estou abrindo essa porta eu escolhi abrir. E fico pensando muito assim, o que é trazer pessoas que não eram do mercado para dentro do mercado. Como gestora, foi muito importante para mim, na verdade, porque eu estou há 20 anos nesse mercado e eu vejo muitas mulheres aqui que estão há muito tempo também. E trazer gente que não bateu para mim num lugar muito que assim, quem me conhece e sabe do trabalho da Janga e do meu trabalho e de mim mesmo, sabe que eu bato muito em processo. Porque se vocês pensarem, se já é difícil que mulheres estejam na produção, você imagina a mulher negra. A mulher negra ela é a base da sociedade. Se ela é a base da sociedade, ela precisa dar base para esse mercado, especialmente o mercado publicitário, que exige que a gente trabalhe 24/7. Como é que eu vou tirar uma mulher que está dando a condição para as outras mulheres estarem nas produtoras
E como é que eu vou tirar ela e fazer com que ela seja uma produtora e ela trabalhe 24/7? Então, eu preciso criar um outro mundo dentro da minha empresa para poder trazer essa mulher negra, para ela não trabalhar 24/7. E isso, para mim, é muito desafiador. É desafiador porque o mercado é um mercado que fala, quando você fala não, porque é um mercado masculino e branco, ele fica chateado com você, né? E aí ele não chama você, mesmo que você tenha 20 anos de mercado. Mesmo que você seja sócia do cara que tem um Oscar. Então, é muito desafiador. Só que eu falo sempre, depois que você vê isso, você não desvê mais. E eu não vou mais retroceder nessa minha batalha. E eu acho que ter mulheres do meu lado ajuda muito com que essas coisas e esses processos sejam quebrados. Fiquei pensando também, já saindo totalmente do que eu tinha pensado em falar, mas eu fiquei pensando muito quando o Genesi fala, deixa eu ver que eu anotei, e já... sobre criatividade. Eu tenho um ponto para colocar, que eu acho que a mulher sempre é reservado o lugar de cuidado. E isso também dentro das produtoras de som. Então, onde estão as mulheres? Estão na produção executiva, estão na coordenação, porque elas estão cuidando de quem, gente? Então, assim, a gente está lá no lugar de cuidado. Não é que a gente não seja criativa, inclusive porque esse lugar de cuidado exige muita criatividade, porque você tem que ter 3.000 braços. Acontece que não há espaço para a gente estar no outro lugar. Não há espaço. Eu acho que a gente é muito criativa, tão criativa, e eu vou dizer que a gente é mais criativa, porque para fazer tudo o que a gente faz, realmente precisa de muita criatividade. Só que esse não é um espaço que está dado. E, de certa forma, também quebrar e trazer, para mim, trazer as pessoas que não eram do mercado, também me tira um pouco do que... gente, mas é assim mesmo. O é assim mesmo não existe mais dentro da Janga. Eu trouxe para dentro da Janga o Joe, que trabalha comigo, que já produzia para publicidade, porém nunca assinou uma trilha, e isso quer dizer muito. Eu trouxe o barulhista, que produzia para teatro, e que tem toda essa... Produz para caramba, produz rápido, mas ele não entende. Ele falou, por que metade da reunião está sendo em inglês? Sabe? Então, começa a desnormalizar, despiorar, que nem eu ouvi ontem, que é maravilhoso, despiorar umas coisas, e eu também começo a acordar como gestora. Então, para mim, foi muito importante ter trazido pessoas de fora. Muito bom, Tati. E eu acho que é só um complemento, não é só a criatividade, né? As mulheres são também subjugadas pelo conhecimento técnico, né? Parece quem sabe de tecnologia, quem tem mentes criativas são só os homens. É medo. E, Luna, eu queria inverter essa pergunta, que eu acho muito importante, se você me permitir. Queria falar sobre o processo, falando de processos, né? Eu queria falar do processo criativo, né? Você que é produtora musical para publicidade e você tem essa carreira artística. Como que você considera, né, essa influência da sua carreira no seu processo de produção e como conciliar as duas coisas? Bom dia, falar boa noite. É tão cedo, né, que a gente acordou que parece nem dormiu ainda. Eu sou a Luna França, sou uma mulher branca, cabelo castanho, estou vestida com uma calça jeans toda pintada, uma camisa branca e tênis. E estou muito feliz de estar aqui, me sentindo muito honrada de estar acompanhada dessas mulheres, dessas profissionais. E, bom, como você falou, eu tenho também, além do meu trabalho na publicidade, com criação de trilha sonora, tenho também o meu trabalho autoral, né, uma carreira artística. E tem essa coisa, né, uma crise ali, né, de equilibrar as duas coisas, mas eu acho que o meu trabalho na publicidade, que é com criatividade, que é com música, só que a serviço de um cliente, de uma marca e tal, ele só ganha com esse outro lado mais subjetivo, com o meu lado artístico mesmo, autoral, né? E esse lado autoral é algo que eu acho que eu não fazer,
porque diz muito sobre a forma como eu me expresso para o mundo, né? A minha composição, a forma como eu me expresso para o mundo, as minhas produções que são feitas em prol da minha própria expressividade, e o meu trabalho na publicidade ele é em prol enfim, do briefing do cliente, e ele não deixa de ser criativo, assim, né? Mas eu acho que essa coisa de conciliar as duas coisas é um pouco difícil, mas também eu estar num trabalho me possibilita investir na minha carreira, mas também, às vezes, tira o tempo de eu me dedicar a isso. Tem essa grande questão. Mas eu acho que estar em contato com esse subjetivo, com essa parte artística, agrega muito também, ou me deixa respirar, faz com que a minha criatividade respire, né? Porque senão a gente fica sempre ali na criação ali de músicas para marcas, e naquela coisa que é muito prazerosa, mas tudo tem que ser feito muito rápido, tem um outro tempo de criação. E eu acho que todo mundo que trabalha com criatividade, aliás, todo mundo trabalha com criatividade de alguma forma, porque somos todos seres criativos, né? Como você estava falando, a gente tem que criar soluções e tal. Eu acho que a gente sempre tem que ter esse lado subjetivo ali sendo alimentado também, porque eu acho que é isso que vai alimentar a gente conseguir criar soluções para o nosso dia a dia e para as coisas que a gente tem que fazer. Então, eu estou sempre em contato, por mais que assim eu lancei um álbum, continuo compondo, faço show sempre que dá, porque eu acho que o palco ele é um lugar que, para mim, eu me sinto realizada. Mas eu também não vejo assim como... Eu dou uma desacelerada nessa coisa de lançar coisas novas, mas, ao mesmo tempo, o autoral está sempre lá, né? Porque ele está lá sempre. De alguma forma, eu estou sempre fazendo, mesmo que num outro ritmo, porque também tem essa ideia até um pouco capitalista sobre a carreira artística, de que você precisa estar lançando, que você precisa estar fazendo coisas. E a carreira artística, tipo, a artista Luna vai estar sempre lá, fazendo ou não fazendo, ou pensando, ou simplesmente ouvindo, indo em show, ou tendo contato com artistas. Isso continua lá, a carreira está ali, né? E nesse momento agora eu tenho me dedicado à Luna produtora musical, e nesse momento, mas é uma coisa, as duas coisas estão sempre juntas ali. Então eu acho que a gente concilia do jeito que dá no dia a dia, mas não dá para perder de vista o autoral ali. Sim, muito legal, Luna. Bom, administrando o nosso tempo aqui, a gente tem uma rodada aqui inteira para uma atualização de mercado, de como está sendo o IA, os processos, como abrir uma produtora do zero, todos os desafios da produção do dia. Porém, eu acho que essa leva nossa aqui dessa introdução é muito importante a gente deixar bem fechada. Então, eu acho que a gente tem que dedicar um tempinho maior sobre isso que a gente está falando, desses desafios, sobre esse aspecto. E queria deixar uma colocação aqui que a gente avançou muito, né? A gente tem várias conquistas da mulher, estamos aqui, uma conquista, estamos em quase todas as funções. Ainda acho que a mixadora de cinema é um lugar que ainda não foi ocupado, porque tem cursos técnicos, mas os mixadores em estúdios de som licenciados para cinema ainda não colocam ali assistente mulheres, então isso precisa ser trabalhado. E eu acho que a gente tem que falar sobre, hoje, a segunda etapa, que é essa sutileza ainda de subjugar a mulher, que acontece. Então, o apelo que eu faço aqui, as mulheres ficaram com a escuta ativa com as outras colegas. Então, hoje, quando eu iniciei o meu primeiro trabalho, era muito engraçado, porque eu sempre fui uma aluna estudiosa, primeiro lugar. Então, eu falei, eu estudo, eu me aplico, vou na escola, tiro nota boa, e a vida é assim. No meu primeiro trabalho, estudei projeto, pesquisei, fui apresentar meu projeto. Sabe o que me falaram? Com base, o projeto foi colocado em prática. Falaram assim, ai, que bonitinha, olha, ela mexe a sobrancelha, quando fala, está nervosinha, tá? Então, assim, as mulheres são infantilizadas, elas são cortadas. E uma coisa que acontece ainda hoje eu não me falam gudiu-gudiu, porque eu tenho 40 a mais, né? Mas o que acontece muito hoje é que falam assim,
é a apropriação de ideias. Então, as mulheres têm que ter e entender, porque assim acontece duas coisas. As mulheres, elas são passivas de ser roubadas as ideias. Não é que outras mulheres não roubam, pode acontecer, mas é difícil ser roubado do homem. E esse processo não é só a gente apresenta uma ideia e vem depois, uma semana depois, alguém e apresenta a mesma ideia e as pessoas falam, que ideia maravilhosa. Não, às vezes no dia seguinte, às vezes na mesma reunião, ao final da reunião, você dá a ideia, as pessoas ficam quietas, no final da reunião, vem alguém brilhante e fala que se a gente fizer isso, fantástico, excelente, aí você fica... Antes eu ficava acanhado de falar, mas eu falei isso. Hoje eu falo, mesmo que as pessoas falem, o que você está falando? Porque as pessoas nem prestaram atenção e escutaram. Mas eu acho que as mulheres também, eu presto muita atenção na autoria, porque as ideias podem virar uma promoção, pode virar um projeto bem-sucedido, pode virar tantas coisas, e ir para a autoestima também do reconhecimento, né? Então, eu queria pedir para a Lu também falar tudo, né, dar uma apanhada aí, o que você vê do mercado que está hoje, o que você pode dar como sugestão para a gente se apoiar e ficar mais atento a essas sutilezas que muitas vezes passam desapercebidas. Bom dia, e o tempo está correndo. A gente tem muito para falar, né? Esse assunto tem camadas e mais camadas. A gente tentou fazer um resumão aqui, mas me coloco à disposição, as meninas, acredito, também se coloquem à disposição para a gente continuar isso depois, outro dia, e de preferência com ar-condicionado e cervejinha. Vou me apresentar, eu sou a Lu Novelli, apesar de eu parecer a mais nova de todas, eu estou com quase 30 anos no mercado. Sou sócia fundadora da Pingado Áudio, sou mãe do André e da Júlia, que vieram aqui aprender um pouquinho com a gente hoje. E sou uma mulher de cabelo castanho, cacheado, estou com uma saia e uma blusa bege, um tênis colorido. E eu, principalmente, tentei muito fugir dessa parte das desigualdades e das problemáticas da mulher para essa mesa. A gente até conversou em tentar puxar, e a gente conseguiu aqui falar sobre criação, sobre produção, e todas as reuniões que a gente fez, a gente sempre pintava esse assunto da desigualdade. E não tem jeito, assim, a gente tentava escapar, mas ele vinha à tona. E aí, numa das conversas, a Tati falou sobre o coletivo, que me deu o clique, falei, cara, eu vou pedir para encerrar seguindo isso. Então, assim, a partir do momento que a gente tem uma mesa no painel do clube, em 2024, que chama Mulheres do Áudio, valorização e tudo mais, a gente percebe que a sociedade ainda não está amadurecida, que a gente não chegou lá ainda, porque o ideal é que fosse uma mesa sobre áudio e, coincidentemente, todas fossem mulheres, né? E aí, aí eu falei, é exatamente aí que a gente vai, não vai ter jeito. Então, assim, por experiência, pelos estudos, tudo que eu venho, né, nesses 30 anos aí, aprendendo, convivendo, passei por agência, produtora de imagem, produtora de som, a gente precisa pensar no coletivo. A gente não está aqui individualmente. Todas estamos pelo coletivo. Quem sobe, puxa uma. Que seja uma, né? E a gente vai continuar trazendo. Era pior? Putz, comecei em 98, era bem pior. A gente não se via. A gente não se via produzindo, a gente não se via dona de produtora, a gente não se via como presidente de um conselho. Hoje a gente se vê, e a ideia é que as próximas gerações cheguem aonde a gente chegou e consigam alcançar um pouquinho mais mulheres trans. No nosso mercado, a gente praticamente não tem, menos de 1% de mulheres trans no nosso mercado publicitário. E a gente precisa ter a sororidade e os homens a empatia para entender como a gente funciona, o que a gente agrega, porque a mulher tem uma visão diferente, tem uma relação diferente, tem um sentimento diferente. A gente tem que se desencaixar no sentido de sair da caixa, ser menos binário, de entender que tem um leque, um universo aí de dificuldades e de
possibilidades que o ser humano tem, independentemente de qualquer coisa, e a gente precisa ir para o coletivo. Eu escrevi um monte de coisa aqui, não consegui ler nada, não vou conseguir ler, mas o negócio é esse, assim, eu acho que é a empatia, a sororidade, a gente... E, assim, eu quero muito, muito, que, de repente, a minha filha, daqui a uns anos, venha fazer essa mesa do áudio e que seja uma coisa natural, que a gente não tenha que ficar ressaltando esse tipo de... Ô, filha, não. Vamos para outra coisa. Publicidade não, meu amor. Mas, enfim, que as mulheres possam estar aqui para lidar com os mesmos assuntos, porque, como a gente brinca, a gente está aqui batalhando por igualdade e não por vingança. Brincadeira. Perfeito. Mas é isso. Minha conclusão é essa, cara. Vamos ouvir, vamos pensar no próximo, aí vamos trabalhar em comunidade, porque é assim que as coisas funcionam, não só para a publicidade, mas como um todo. Obrigada. Muito legal, Lu. Eu acho que, como eu disse, né, a gente tinha programado para fazer uma outra leva aqui, falando de produção, de tecnologia, de IA. Temos muitas coisas para falar, mas a gente continua aí fora, né, estão todas aqui super à disposição. E queria aproveitar esse espaço e saber de vocês, se vocês querem complementar alguma coisa, se a gente pode abrir para uma pergunta também, talvez dê tempo para uma pergunta. Enfim, o que vocês mandam? Eu posso só fazer um complemento muito rápido, Claro. porque sobre esse assunto eu não falei, mas é uma bandeira que eu levanto muito, assim, sobre mais mulheres, fazendo esse recorte de gênero aqui, né? Porque não só mais mulheres, mas mais pluralidade dentro das produtoras, que, como a gente falou, ainda é um espaço muito dominado por homens brancos. Se for falar em liderança ainda dentro da criação, principalmente. Para eu entrar na produtora onde eu estou, não foi natural, do tipo, precisou abrir um espaço, não foi uma coisa, precisou de um esforço deles para falar, vamos abrir um espaço para uma mulher, porque seguindo o status quo e indo pelo que for natural, quando abre uma vaga, um homem vai indicar um outro homem, um amigo e tal, e sempre vai manter isso. Então, precisa abrir o espaço. Esse espaço ainda precisa ser aberto. E o que eu vejo hoje, tem várias produtoras que têm mulheres, mas ainda é uma só, no geral. E, então, e daí o resto, geralmente... Então, eu acho muito legal ver a Tati, a Lu, que tem que tem isso como uma missão mesmo, né, de trazer pessoas de fora, enfim. E às vezes a gente fala, não tem mulher. Tem mulher, sim, tem um monte de gente. Eu fui só que a gente às vezes não sabe. Eu fui descobrindo muita gente. E se não tem, abre espaço para formar. Sabe, coloca ali dentro, ensina, vamos lá, sabe, não só mulher, né, que a gente está fazendo esse recorte de gênero, mas era só esse comentário. Eu também queria falar uma coisinha. Vou deixar a Tati e Lili. Todo mundo quer falar. Todo mundo dá um alô final, vai- é importante. A minha vai ser rapidinho, Peraí, que é o gente. seguinte. Se vocês quiserem ver mulheres negras produzindo dentro do mercado publicitário, vocês precisam parar de querer trabalhar que nem escravocratas, gente. Porque senão não vai ter. Não vai ter mulher negra produzindo. Precisa parar de fazer 3 turnos de 8 horas. Porque senão não vai ter. Porque se não tem mulher negra na base da sociedade, não existe sociedade brasileira. Se as mulheres negras pararem de trabalhar hoje, o CEO de nenhuma empresa chega em lugar nenhum. Os casamentos acabam em 1 mês. Então, assim, se vocês quiserem mulher negra produzindo, eu preciso que o mercado entenda que existe um período de trabalho de 8 horas. É isso, o meu recado é esse. Lili? Meu recado, não é recado, brincadeira. Não, é o seguinte, está todo mundo... O que eu queria voltar nas mulheres, né? Quais são os nossos desafios para estar aqui, né? Quando a gente vira mãe, né? Como que a gente faz, né? Como que uma empresa recebe a gente? O que a gente já passou nesse mercado? Eu tive que sair, ficar 1 ano fora para ter meu filho e poder viver com ele. Então, assim, hoje em dia, pelo menos eu vejo, a maioria das produtoras e agências estão um pouquinho melhor em relação a isso, né? As mulheres têm mais condições de parar, de ir buscar na escola, de ir fazer. Mesmo assim,
vou falar que ainda não é muito legal. A gente sente que toda vez que você para fazer alguma coisa, você é julgada por isso, sim. E a outra coisa, eu vou falar um pouquinho sobre a etariedade das mulheres, né? Cara, a gente está falando de gente jovem, em revolução do AI, e nós estamos aqui. Como é que a gente cuida da gente, né? Até onde a gente vai? Eu ouvi uma frase esses dias muito legal. Eu não tenho medo do futuro, mas eu espero estar nele. Então, eu preciso entender ele para estar nele. Então, a gente só está aqui hoje porque a gente criou... A gente não. Vem me colocando, gente. Como assim? A gente só está aqui hoje porque a gente aprendeu, tem experiência para estar aqui falando. Senão, a gente não estaria aqui. Então, é isso, galera. Vamos juntas, né? Vamos juntas. E vamos seguir. A gente está finalizando Lili. aqui, eu queria deixar uma lição de casa, na verdade, para todo mundo. Porque nós estamos falando aqui de uma ponta, né? Então, vamos abrir espaço para a mulher, vamos respeitar a mulher, não vamos roubar a ideia da mulher, uma ponta. A outra ponta é como pais. Vamos pensar nos nãos que a gente dá para as crianças, para as meninas, especialmente, no que a gente estabelece, isso você pode, filho, isso você não pode, filha. Aquela coisa do piano aberto, eu sempre falo, assim, eu tive 4 filhos, então tem um caminho grande aí. Tenho, né? Que é aquele piano aberto, sabe? A peça vai brincar no piano e fala, não, vai desafinar. Não, não vai desafinar. Deixa o piano aberto, é para brincar. É um brinquedo também. Não é desrespeito nenhum uma criança socar um piano e fazer o que ela... Né? É um brinquedo, assim que a gente aprende a fazer música. E para tudo, na verdade. Qualquer área que você... Né, você tem filho e filha, qualquer área, é para os dois. E, no dia a dia, a gente está muito acostumado a dizer não. A gente está muito acostumado com o que nossos pais ensinaram para a gente, né? Então, vamos romper com isso. Eu acho que, começando por aqui e a gente pegando da outra ponta também, a gente chega lá. Perfeito, Dinici. Lu? Uma coisa que eu escrevi que eu não falei é que, assim, letramento não é... Você não precisa pagar. Hoje em dia, a gente consegue estudar muito sobre esses assuntos e ensinar muito sem precisar pôr a mão no bolso. É só tirar um tempinho ali para estudar um pouco. A internet está aí cheia de dados técnicos ou não, experiências, vivências, e assim tudo isso ajuda muito nessa construção do coletivo que eu bati aqui nesse martelo. Então, tirar um tempinho aí para empatia, para trabalhar a empatia. É isso. Só eu queria complementar. Obrigada. Queria agradecer a todas vocês. Nós somos criativas, somos técnicas, somos produtoras e continuamos ainda nas nossas qualidades de organizadas. Estamos acabando no tempo aqui. E temos esse poder aí de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Isso daí vem muito do nosso instinto de maternidade. Acredito que todas aqui estão dispostas a acolher e ouvir as mulheres que queiram ingressar. Estamos abertos a todo o mercado. E eu acho que, né, ouvindo frases aí que acho que me impactaram aí nos últimos meses, eu acho que eu escutei uma muito, muito bacana, que é quando você tem um porquê, você encontra os comos, né? E a gente tem um porquê aí da nossa jornada como mulheres, como realizadoras, como profissionais que somos, talentosíssimas, e esse legado e essa construção aí para as futuras gerações. É isso. E a Lili prometeu vinho para todo mundo que viesse aqui. Encontre a Lili.